Melanie Klein nasceu em Viena em 1882. Ela era a mais nova de 4 filhos. Embora mantivesse Melanie como filha preferida, confessou-lhe que não fora desejada. Sua mãe amamentou os 3 primeiros filhos, mas Melanie teve uma mãe de leite. Melanie logo torna-se uma estudante atenciosa e sonhava estudar medicina e se especializar em psiquiatria, o que nunca se realizou em virtude da situação financeira da sua família. Chegou a estudar étnica e história na Universidade de Viena, mas não chegou a graduar-se. Em 1887, Melanie Klein sofreu grandes perdas. A irmã Sidonie, em 1888, de tuberculose, e o pai, em 1900, de pneumonia. O irmão Emanuel, em 1902, de cardiopatia. Aos 21 anos, casou-se com o engenheiro Arthur Silver Klein, engenheiro químico, de caráter sombrio e tirânico. Após 2 meses de casamento, Melanie fica grávida da primeira filha, que nasce em 1904, e em 1907 engravida da sua segunda filha, gravidez que ficou marcada com a Grande Depressão. Durante a infância dos filhos, Melanie teve vários episódios de depressão, se afastando profundamente da família por vários períodos para viagens de repouso ou para internação. Em 1914, Melanie deu à luz ao seu terceiro filho. Desse mesmo ano, perdeu a mãe. Aos 32 anos, nasce ao encontro de Melanie Klein com a psicanálise. Ela lê um texto de Freud sobre sonhos e começa sua primeira análise com o grande Sigmund Freud, buscando ligar-se à depressão. Pouco depois, quando o filho caçula, Eric, começava a apresentar alguns sinais de diminuição intelectual, ela daria o início a uma intervenção analítica com ele, guiada pelas teorias psicanalíticas. Quando encontra um texto de Sigmund Freud e inicia sua terapia pessoal em busca da cura da sua depressão. Pouco depois, quando o filho caçula, Eric, começa a apresentar alguns sinais de inibição intelectual, ela daria o início a uma intervenção analítica com ele, guiada pelas teorias psicanalíticas. Anos mais tarde, a morte acidental de outro filho na década de 1930 ensejaria a redação dos primeiros trabalhos mais influentes da autora, dedicado à compreensão dos estados depressivos e maníacos. Em 1919, ela escreve e apresenta seu primeiro texto, baseado no tratamento de Eric, e ingressa na Sociedade Psicanalítica de Budapeste. Em 1921, começa o processo de separação com Arthur e muda-se para Berlim. Em 1921, na Alemanha, aos 40 anos, ingressa como membro social da Associação Psicanalítica de Berlim. Em 1924, começa sua segunda análise com Carl Abraham, outro dos mais destacados discípulos de Freud. Após a morte de Carl Abraham, em 1925, ficou exposto à crítica de membros conservadores da sociedade às ideias relativas ao entendimento com crianças que divergiam do que pensavam no Freud, que também se dedicava à extensão do entendimento com crianças. Em 1927, Melanie Klein torna-se membro da Sociedade Psicanalítica Britânica. Seus primeiros pacientes eram filhos de colegas que já... Sei o bom e sei o mal. Ele foi desenvolvido pela psicanalista Melanie Klein, a qual ela realizou uma pesquisa com pessoas de 18 a 36 meses, porque ela observou que fazia parte do prazer, do seu eu. E essas crianças, ela via o mundo de 2 formas, de branco e preto, ou seja, bom e ruim. E com isso, ela observou que o seio, a palavra seio, ele significava um objetivo de desejo, Ou seja, era o primeiro desejo, do homem. Olá, boa noite. O meu nome é Elaine Cristina e eu vou falar de um dos conceitos de Melanie Klein, que no caso aí, é a posição de esquizoparanoide. Existem 2 momentos dos quais a Melanie Klein ela vai chamá-los de posições, que no caso aí eles representam os momentos de constituição do psiquismo. O primeiro momento, é o de esquizoparanoide, que representa o momento de não integração do bebê.
onde não se sabe o que é ela e o que é o outro, e aonde não se tem uma imagem corporal definida. E também é onde predomina as pulsões de destruição. As pulsões de destruição do objeto, elas surgiram como uma forma de se defender dele. Desse objeto que faz muita falta. Ele faz uma falta enorme porque ele não atende às necessidades do bebê a todo instante. Que no caso é o que o bebê quer destruir. Aí o bebê ele lança toda essa agressividade no objeto. Posição depressiva. A posição depressiva é uma expressão criada por Melanie Klein para designar uma das duas fases do desenvolvimento infantil, juntamente com a posição paranoide. Essa terminologia, posição, serve para sustentar a ideia de que estas fases não são ultrapassadas e resolvidas, ou seja, um sujeito oscila de uma posição para outra durante toda a sua vida. Segundo Melanie Klein, a posição depressiva é uma modalidade das relações de objeto posterior à posição paranoide. Institui-se por volta dos 4 meses de idade e é progressivamente superada no decorrer do primeiro ano, ainda que possa ser encontrada durante a infância e reativada no adulto, particularmente no luto e nos estados depressivos. Técnica do brincar. A técnica do brincar, também desenvolvida por Melanie Klein, ela tinha por objetivo uma melhor análise acerca das crianças. Com o objetivo de melhor compreender o que se passa na cabeça de uma criança, o que se passa no ambiente psíquico de cada criança, ela tentou desenvolver técnicas a fim de conseguir ajudar essas crianças nos seus sofrimentos, nas suas desilusões, nas suas fantasias. Como uma criança ela não sabe se expressar, utilizar as palavras corretas, dizer onde dói, o que está sentindo, o que está lhe incomodando, ela tentou desenvolver estratégias para tentar arrancar dessas crianças aquilo que elas não conseguem dizer com palavras, ou seja, mas que elas poderiam conseguir expressar brincando. Essa análise ela só se diferencia dos outros tipos de análise, das outras faixas etárias, pela técnica utilizada. No caso, essa é uma técnica utilizada apenas para o público infantil. Melanie Klein, ela tinha por objetivo tentar comprovar que desde o nascimento da criança, ela já passa a ter crises de ansiedade, sofrimentos psíquicos, os diversos tipos de sofrimentos psíquicos e várias coisas que elas não sabem dizer, mas que ela sente. E ela tentou comprovar esses estudos, para melhor dar foco a esse público que, por não saber se expressar, muitas vezes não tem uma ajuda qualificada e crescem com aqueles sofrimentos que cada vez mais vão se alimentando, por isso mesmo, por não ter dado foco à criança, por não entender que mesmo depois do nascimento a criança já passa por uma série de... Ela traz propôs que desde que possamos falar com a criança sua linguagem de forma compreensível, as interpretações dadas a ela podem produzir um efeito profundo em seu psiquismo, portanto proporcionando significativa melhora em sua vida social, emocional e intelectual. Uma vez o analista decifrado o que a criança está tentando dizer através das suas brincadeiras, dos seus desenhos e etc., ele vai tentar decifrar para ela, vai tentar falar para ela, claro que da linguagem dela, com que ela entenda aquilo que lhe aflige, aquilo que está lhe causando sofrimento, a fim de fazer com que ela tome posse daquele trauma, daquilo que está lhe incomodando e consiga dominá-lo, para assim ela destruir aquilo que ela está sentindo e ter o melhor domínio sobre aquela situação.